Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Diga ao fraco: sou um guerreiro. Sou forte, sou um guerreiro. Este é o paradoxo da fé. Dizer que sou forte quando estou fraco. Esta é a confissão da fé. Sou forte. Não me importa o que eu pense de mim mesmo, sou forte. A despeito da opinião dos outros sobre a minha vida, sou forte. Quando me sinto o mais fraco, sou forte. Embora eu tenha sucumbido à fraqueza em experiências passadas, me levanto com um novo testemunho de fé. Sou forte. Não é quando me sinto forte que eu digo que sou forte, mas é principalmente quando me sinto fraco que declaro: sou forte. Deus me manda dizer: sou forte. Isso é dizer o que Deus diz a respeito da minha vida. Essa é a linguagem da fé, a linguagem da vitória. Quem sou eu? Eu sou forte. Não importa o que mais eu seja, eu sou forte. Onde quer que estiver, sou forte. Aquilo que eu declaro, possuo. O que eu digo é o que obtenho. Eu confesso, sou forte e possuo força. Como posso ter tanta certeza? Não somente em Joel 3:10, mas em inúmeras outras passagens das Escrituras, Deus declara que Ele é a minha força. Então, de bom grado, obedeço a sua ordem e digo: sou forte. Nunca digo: sou fraco. Isso seria desobediência ao meu Deus. Entristeceria o Espírito Santo. Diga ao fraco: sou um guerreiro. Joel 3:10. De que tenho medo? Tenho medo de morte prematura? Tenho medo de ataque cardíaco? O meu medo é de câncer? Será que tenho medo de alguma tragédia ou calamidade? Tenho medo de perder o amor de meus familiares? Será que meu pavor é de voar num avião? Será que em minha vida prevalece o medo do homem? Se houver qualquer medo em meu coração, devo ser liberto dele. O medo é um espírito real que vem de fora para ocupar espaço em minha vida. Quando dou lugar ao medo, Satanás se aproveita dessa minha atitude e envida todos os esforços para aquilo que eu teme seja reproduzido em minha vida. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Jó 3:25. Quando Jó fez essa confissão, estava no ápice do seu sofrimento, com feridas do alto da cabeça à sola dos pés. Ele havia perdido sua família e suas posses. Diante da declaração de Jó, é evidente que ele havia nutrido esse medo por muito tempo. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. O que estou temendo? Devo expulsar todo o espírito de medo da minha vida. Do contrário, esse medo atormentador, negativo, pode tornar real em minha vida exatamente aquilo que eu mais temo. A descrição que a Bíblia faz do medo não é bonita. Ela o descreve como um espírito de servidão, torturante, que aprisiona a alma e capaz de se reproduzir na miséria. Lucas 1:74-75 fala que um dos propósitos da vinda de Cristo a este mundo é resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para os servirmos sem medo todos os nossos dias. Isso significa que todos os dias temos de estar livres do medo. Na Bíblia há um versículo contra o medo para cada dia do ano. Agora, no nome de Jesus, tomo uma atitude corajosa.
Você, espírito satânico de medo, que tem oprimido e atormentado minha vida, eu lhe ordeno, em nome de Jesus, que saia da minha vida, porque está escrito: Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Lembro-me que Jesus disse: a tua fé te curou. Foi a fé da pessoa que a curou. Então entendi que são as nossas palavras que nos curam. Quando dizemos: pelas suas feridas fui curado, essa confissão me traz o livramento da doença. Observe o que está escrito em Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Salvo aqui significa curado. É a sua boca que faz a confissão. É a confissão da fé que você tem em seu coração ou em seu espírito. Você crê e sabe que a palavra de Deus é absoluta. Deus zela por sua palavra para cumpri-la. A palavra de Deus não volta vazia, ela tem poder e se cumpre. O que a palavra de Deus faz? A palavra de Deus salva, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus nos supre com recursos financeiros. É a palavra que faz isso. No Salmo 107:20 está escrito: Ele enviou a sua palavra e os curou. Jesus é essa palavra. Suas palavras são Ele mesmo. Fiz dessa palavra de Deus a minha palavra, e essa palavra agora habita em mim ricamente. Quando falo, é a palavra em meus lábios, e eu digo: pelas suas feridas fui curado. Essa palavra é a minha palavra e a palavra dele. No momento em que eu a profiro, a cura é minha. Suas palavras são a sua declaração. Elas confirmam ou negam a palavra de Deus. Uma coisa triste é que num minuto confessamos que estamos curados. Aí a dor volta e confessamos que não estamos curados. Negamos nossa primeira declaração. Ao negá-la, negamos a palavra que declara que fomos curados. Manter sua declaração e apegar-se a ela é o segredo do sucesso e da vitória na vida com Deus. Você se apega com firmeza à sua declaração de que Deus lançou sobre Jesus o seu pecado, e isso dá a você a vida eterna. Você se apega com firmeza à sua declaração de que por suas feridas você foi curado, e isso lhe dá a sua cura. Você se apega com firmeza à sua declaração de que, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, e é um vencedor. Você se apega com firmeza à sua declaração de que o meu Deus suprirá cada uma de suas necessidades, e todas as suas necessidades são supridas. Se você balança em sua declaração e nega a sua confissão, anula a palavra no que diz respeito a você. Agora você já consegue enxergar que sua fé é medida por suas palavras ou sua declaração. Sua confissão é sua avaliação do valor da palavra de Deus. As palavras que Jesus falou ainda estão novas e frescas, dando esperança e alegria e vitórias às multidões. O registro das coisas que ele fez ainda nos emociona. As palavras do apóstolo Paulo são, em alguns momentos, como uma chama que arde, em outros momentos, como um unguento curador que acalma a ferida e conduz o coração à comunhão com os céus. As palavras que lhes falei são espírito e vida, diz o Mestre. Agora quero que você veja o efeito de suas palavras sobre você mesmo. Suas palavras trazem desânimo e derrota para a sua própria vida. Pergunto: como vão as coisas? Você responde: está tudo indo errado, parece que tudo ruiu, perdi o controle, não consigo prevalecer em nada. Isso é uma declaração
que reações ela causa em você. Você imediatamente se enche de autopiedade e sentimento de derrota. Você fica privado da capacidade de iniciativa, do poder de ajuntar aos cacos e novamente uni-los em vitória. Você não consegue, porque sua declaração o debilitou e o arruinou. O mesmo é verdade quando você tem um problema com seu marido ou alguma outra pessoa e fica falando disso o tempo todo. Toda vez que faz isso, você chora e passa por todo esse sofrimento. Se você não tivesse mencionado o problema, teria ficado muito mais forte. Suas palavras são veneno para o seu próprio organismo. Suas palavras podem ser, às vezes, fatais. Quando você diz, acho que nunca vou sair dessa, é o mesmo que tomar veneno. Não há antídoto para isso, exceto a anulação do poder desse tipo de confissão e começar a falar as palavras certas e fazer o tipo certo de declaração. Você pensa em derrota e fala disso e desce ao nível da derrota. Suas palavras criam uma atmosfera que prejudica e destrói você. Existem 3 tipos de palavras: palavras neutras, vazias, sem colorido, sem vida. Geralmente, essa é a conversa da maioria das pessoas. São palavras vazias, sem cor, palavras monótonas. Você ouve um pregador pregando numa monotonia. Não há colorido, nem alma, nem poder ou vida em suas palavras. São apenas sons jogados no ar. A segunda classe de palavras, as palavras construtivas, fortalecedoras, palavras que curam, inspiram, emocionam, palavras poderosas que se destacam, palavras grávidas de esperança, amor e vitória. E a terceira classe são as palavras destrutivas, palavras cheias de ódio, escândalo, amargura, inveja, vírus mortal, que saem de um coração cheio de amargura, são proferidas para machucar, amaldiçoar, arruinar e condenar. Que importante papel as palavras desempenham! Veja o que você pode fazer com as palavras. Você pode mudar vidas, abençoar e edificar, encorajar e levar pessoas a grandes realizações. Como doem as palavras verdadeiras, mas o que provam os argumentos de vocês? Jó 6:25. Há um grande poder em sua boca para falar palavras certas que são impetuosas e dinâmicas em sua oração. Fale em nome de Jesus. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses 3:17. Não é superstição nem misticismo falar com frequência no nome maravilhoso. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Provérbios 18:10. Jesus nos deu o direito de falar em nome dele. O pedir de João 14:13-14 implica ordenar no nome de Jesus que as doenças, os demônios e as situações adversas saiam. O pedir de João 15:16 e 16:23-24 se refere a orar ao Pai no nome todo-poderoso de Jesus. Jesus é o nome acima de todo nome. Filipenses 2:9-11. Quão poderoso é seu majestoso nome? Desafio você a falar seu nome com frequência. Agora mesmo, diga Jesus 3 vezes. Em cruzadas nas cidades de Nagercoil, Tamil Nadu e Trivandrum, Kerala, na Índia, falei a milhares de pessoas cada noite em nossas cruzadas ao ar livre. Muitas e muitas vezes eu invoquei o nome de Jesus ao ordenar que as doenças saíssem em Nagercoil,
77 milagres foram registrados. Resultados semelhantes acontecem em Trivandrum. Você também pode receber cura por meio do nome dele. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Atos 3,16. Na Índia tive o imenso prazer de conduzir milhares de pessoas à fé salvadora em Jesus Cristo, assim que essas multidões creram na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo e o confessaram como Senhor de suas vidas, receberam a vida eterna. Você também pode ser salvo agora, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 12 e 13. As palavras de louvor são palavras poderosas. O louvor é a centelha da fé, a única coisa necessária para dar asas à sua fé, permitindo a você voar acima de qualquer dúvida mortal. Fale palavras de louvor com frequência. Lembre-se de 2 Coríntios 1, 17 ao 20. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos do modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, proclamado entre vocês por nós, isto é, por Silvano, Timóteo e eu, não oscila entre sim e o não, mas nele está o eterno sim. Glória a Deus! Muitos estragam sua declaração, hesitando entre o sim e o não. Quando o coração pode dizer sim, um sonoro e positivo sim para a palavra, então a realidade começa a vencer nessa confissão. Ela deve começar no coração. O coração deve começar a dizer sim para a palavra de Deus. Você está doente. Você está firme em sua declaração de doença e vacilando em sua confissão de que pelas suas feridas você foi curado. Você não pode ter duas declarações. Uma vai destruir a outra. Se a sua confissão de doença é mais forte que a sua confissão da palavra, então a doença vai ganhar e você viverá em derrota. Se sua necessidade financeira é grande e sua declaração é de permanente necessidade, a Escritura, o meu Deus supre todas as suas necessidades, não tem efeito em sua vida. Por meio de sua declaração errada, a fé é destruída. Quando aprenderemos a ter um sim constante para com a palavra, uma declaração positiva direta, se Deus diz que é, então é. Se Deus diz que eu sou, então eu sou. Se Ele diz, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, então eu sou o vencedor. Se Ele declara que eu sou a justiça de Deus em Cristo, então eu sou. Se Ele sussurra, mas em todas essas coisas você é mais do que vencedor, eu digo amém. Assim dou a Deus o meu amém para todas essas escrituras. Se Ele diz baixinho, posso todas as coisas naquele que é minha capacidade e força, eu digo baixinho, amém. Eu alinho minha confissão com todas as declarações afirmativas a meu respeito em Cristo. Ele diz, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades,
e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E eu digo, amém. Logo não tenho nenhuma enfermidade, e mantenho minha declaração perante o mundo. Deus não disse que as colocou em Jesus? Sim. Jesus não as levou sobre si? Sim. Então, não vou reivindicá-las como minhas. Elas não são minhas. Elas pertencem ao inimigo que as lançou em mim. Mas eu me recuso a ser esse terreno baldio onde Satanás joga seu lixo. Por isso digo, no nome de Jesus, Satanás, venha e leve suas doenças. Recuso-me a tomar posse delas e ter qualquer coisa a ver com elas. E ele vem e as leva embora. Ele tem de fazer isso, porque deve se sujeitar à autoridade do nome. Ele não pode me manter na pobreza. Ele não pode fazer a necessidade me dominar. Não! Aquele que transformou água em vinho, que alimentou as multidões com 5 pães e 2 peixes, é o meu Senhor e meu dono. Ele é o meu provedor. Ele é a minha força. Ele é tudo do que preciso. Descanso nele, ando nele. Sua capacidade passou a ser minha e sua graça é minha também. Mergulho em seu amor. Aqueço-me à sua luz. Deleito-me em sua sabedoria. Eu sou dele e ele é meu. Essas são grandes confissões. Declare-as com confiança. Número 1. O Senhor é a força da minha mente. Por isso, hoje eu tenho pensamentos saudáveis, equilibrados, bons. Penso em coisas verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis e de boa fama. Uma mente forte é uma mente positiva, a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Número 2. O Senhor é a força dos meus ouvidos. Por isso, ouço bem hoje. 7 vezes em Apocalipse 2 e 3 aparece a ordem. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ela é muito importante. E com minha mente renovada, sadia e forte, ouço o que o Espírito me diz. Número 3. O Senhor é a força dos meus olhos. Por isso tenho boa visão para hoje. Vejo as pessoas através dos olhos do amor, da bondade e da boa vontade. Número 4. O Senhor é a força da minha boca. Por isso falo palavras que edificam, ministram graça aos que me ouvem. Isaías 54. O soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Eu me abstenho de falar palavras negativas, destrutivas, sujas, críticas, duras, cruéis ou grosseiras. Número 5. O Senhor é a força do meu coração. Por isso tenho um batimento cardíaco bom, saudável hoje. A minha oração, Senhor, seja a força do meu coração físico enquanto eu sirvo-lo nessa terra. Sim, 70 anos e por causa dessa força, 80 anos ou mais. Ó coração, faça o seu bom trabalho no dia de hoje. Número 6. O Senhor é a força das minhas mãos. Assim, tudo que vier às minhas mãos para fazer, elas farão com todas as suas forças. Número 7. O Senhor é a força de todos os meus órgãos, tecidos, ossos, fibras, nervos e células do meu corpo. O Senhor é a força da minha vida, do alto da minha cabeça até a sola dos meus pés.
Quando meus pés ficam cansados, machucados, doendo, o Senhor renova os meus pés, revigorando-me com a sua força. Número 8. O Senhor é a força da minha vida. Toda a minha vida, espírito, alma e corpo, Ele infunde força ao meu homem interior. Número 9. Minhas declarações hoje são: o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Deuteronômio 11:32. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Salmo 27:11. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. A alegria do Senhor os fortalecerá. Neemias 8:10. Dure a minha força como os meus dias. Deuteronômio 33:25. Pois quando sou fraco é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Número 10. Declaro isso 5 vezes. O Senhor é a minha vida. 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 Número 11. Penso na força. Creio na força do Senhor. Falo da força. Joel 3:10 diz: diga ao fraco, sou um guerreiro. Confesso que sou forte. Digo muitas vezes, força, 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 enquanto falo a palavra ao meu espírito. Louvado seja o Senhor. Número 12. Você coloca agora o seu nome. Eu, Vinícius Siqueira, declaro que o Senhor é a força da minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o testemunho da fé contra o testemunho dos sentidos e da razão. A razão diz: ainda estou sentindo dor. Os sentidos fazem dueto com o testemunho da razão. A fé se recusa a reconhecer as sensações ou o que os olhos veem. Ela permanece bem no centro daquilo que Deus falou. A palavra diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E se Deus diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, é verdade, porque essa palavra é parte de Deus, é toda a palavra que Deus falou. E toda a palavra que Deus falou é uma parte dele mesmo. Podemos dizer confiadamente que o que Deus diz é. A mesma Escritura declara que pelas suas feridas fomos curados. Isso foi dito 700 anos antes de nossas enfermidades terem sido lançadas sobre Cristo. 2000 anos já se passaram depois que isso se cumpriu no Calvário. Nossas enfermidades e doenças, nossos pecados e iniquidades foram todos levados pelo Mestre. Então, se Ele tomou tudo sobre si, é errado que nós o suportemos, porque, ao suportá-los, anulamos o que Cristo fez. Permanecemos bem no centro da palavra viva de Deus. Recusamo-nos a dar ouvidos a qualquer outra voz. Marcos 16:18 diz: imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então, quando imponho as mãos sobre os doentes, Deus diz que eles ficarão curados. Essa palavra é tão autorizada quanto qualquer outra que saiu dos lábios do Mestre. A fé declara que já aconteceu. No momento em que impomos nossas mãos sobre a pessoa enferma, a fé diz: obrigado, Pai, estou curado. Pelas suas feridas fui liberto dessa velha enfermidade. A fé sempre fala antes de Deus agir. A verbalização da fé leva Deus a agir. A fé diz: Deus declarou que eu estou curado, e tudo que Deus declara é. Quando Deus disse: haja luminares no firmamento do céu, os luminares foram criados. E quando Deus diz: pelas suas feridas você foi curado, isso se torna um fato, porque nenhuma palavra de Deus volta vazia. Em Romanos 8:11 está escrito:
E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aqui Deus está falando a respeito dos nossos corpos que reagem à sua palavra. Esses corpos são a casa de Deus, o lugar onde ele está entronizado e reina como rei. Esse Deus vivo que disse: pelas suas feridas você foi curado, está aqui em nossos corpos para cumprir essa palavra viva. Você já notou como as pessoas que falam o tempo todo de doenças têm uma grande parte delas em seu corpo? Você já observou que aqueles que falam sobre medo o tempo todo geralmente são pessoas medrosas? Se você pensar bem a respeito, descobrirá que quem fala constantemente sobre escassez experimenta a escassez como o Senhor. É um fato bíblico que nossas palavras produzem o tipo de vida que temos. O que você declara é o que você obtém. O que você diz é o que alcança. Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Há um versículo em Jó que me intrigou bastante. Ele também representa o poder das palavras. É mais uma prova bíblica de que o que você diz é o que você obtém. A passagem é assim: o que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Jó 22, 28. Pelas suas palavras você decide coisas, e Deus diz: isso se fará, isso se realizará e se tornará parte da sua vida. Declarar ou decidir uma coisa é um exercício verbal que traz uma resposta: isso se fará. Essa passagem está em harmonia com o que Jesus disse em Marcos 11, 23. Se alguém disser e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Tudo o que você disser ou decidir se tornará realidade em sua vida. A Bíblia assim o diz. Há muitas outras evidências bíblicas que confirmam que o que você continuamente fala é o que você terá. Eu creio que você permitirá que essas declarações da Bíblia se arraiguem em sua vida, que quando você decide as coisas, elas se concretizarão em sua vida. Quem diz isso? Deus diz, e o que ele diz é certo, absolutamente certo. E Deus diz que quando você ou eu decidimos algo, isso acontecerá a nós. Jesus disse: assim lhe será feito. Esses versículos, dentre outros, deveriam ser como desafio para termos certeza de que falamos palavras que estejam em harmonia com a palavra de Deus. Devemos elevar nosso testemunho ao nível das Santas Escrituras, treinando nossos lábios para falar somente o que estiver de acordo como assim diz o Senhor. O Senhor me deu uma linda cura de um tumor do lado da minha cabeça, cuja cirurgia já estava agendada. Eu ousei declarar: pelas suas feridas fui curado. Após declarar isso, dentro de mim, a cura já estava determinada e certamente por intervenção miraculosa, o tumor desapareceu. Por diversos anos tive uma dívida de milhares de dólares com uma estação de rádio em Saskatchewan, no Canadá. Parecia quase impossível ter o dinheiro para pagar a dívida. Comecei a declarar: afirmo que o meu Deus suprirá todo o dinheiro para pagar o que devo a esta estação de rádio em Saskatchewan. Deus que zela para cumprir sua palavra honrou minha declaração, e isso se tornou um fato concreto. No dia 31 de dezembro de 1977, paguei a última parcela de $850 daquela dívida. Louvado seja o Senhor! O diabo também escuta. Por favor, não
se esqueça deste fato, o diabo também escuta o seu testemunho. A Bíblia diz que vencemos o diabo pela palavra de Deus em nosso testemunho, Apocalipse 12, 11. Mas se temos um testemunho no qual a palavra de Deus não está presente, então o diabo vai facilmente nos desbaratar. Ou se o nosso testemunho não estiver em harmonia com a palavra de Deus, então o adversário estará em vantagem. Se o seu testemunho for de enfermidade, então ele fará a enfermidade se desenvolver e ficar mais forte em seu corpo. Diante da enfermidade, permita corajosamente que o seu testemunho seja o mesmo da própria palavra de Deus. Diga, Mateus 8,17, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Fale sobre a palavra de Deus. Fale sobre a bondade de Deus para com você. Encha seus lábios de louvor pelas orações que você fez e foram respondidas. À medida que agir assim, sua fé crescerá vertiginosamente. Se, ao contrário, você falar sobre suas provações, dificuldades, falta de fé, a sua fé murchará, ela perderá a vitalidade em sua vida. A Bíblia ordena em Hebreus 10, 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A nossa parte nesta vida de fé é nos apegarmos com firmeza à nossa confissão. A parte de Deus é cumprir fielmente sua palavra a nós. Descobri ao longo dos anos, nesta minha caminhada de fé, que obtive vitórias à medida que perseverei em me apegar à palavra de Deus. Quando eu me afastava da palavra de Deus e dava atenção aos meus sentidos ou às aparências, eu era derrotado. Por exemplo, quando minha família e eu ficamos empacados em Tel Aviv, Israel, parecia que nossos planos de desenvolver um ministério na África estavam bloqueados. Todas as evidências dos sentidos estavam posicionados contra nós. Ouvi os funcionários da companhia aérea dizendo que levaria muitos dias para chegar à África. Vi todos os outros passageiros irem embora. E minha família e eu ficamos para trás. Senti total desespero às 2 horas da madrugada. Sabia que não devia me afastar da palavra de Deus e dar ouvidos às minhas sensações ou às circunstâncias. Do contrário, seria completamente derrotado. À medida que mantive firme meu coração, declarando a palavra de Deus, esta palavra sobrenatural prevaleceu contra nossas circunstâncias tão desanimadoras e dentro de horas estávamos a caminho da África. As batalhas mais difíceis por que você passará seguem essa linha, mas as maiores vitórias que você terá serão aquelas que em tudo o mais diz, mas as maiores vitórias que você terá serão aqueles em que tudo o que diz impossível. Não sei tudo a respeito de teologia, da vinda do Senhor e dos eventos futuros, mas há algo que eu sei de verdade por meio de belas experiências que tive vivendo na palavra. Quando você ousa pegar-se com firmeza a sua confissão da palavra de Deus, o impossível se torna possível. Desafio você, nunca ceda ao adversário. Você e Deus são senhores da situação. Lembre-se sempre que Jesus enfrentou a derrota e a venceu. Você está encarando a derrota por toda a parte, mas encare-a como Senhor, em nome de Jesus. E nesse nome você vencerá. Não desanime, fique firme na linha de frente. Deus é por você e você não pode ser derrotado. Quando você declara algo, na verdade, decreta aquilo na sua vida. Se declarar necessidade, é isso que terá como Senhor de sua vida. Mas se declarar as provisões de Deus para as suas necessidades, você experimentará o sustento dele. Se declarar fraqueza, é isso que terá. Se declarar que o Senhor
é a força da sua vida, experimentará essa força. Se você declarar medo, terá sua parcela de uma vida cheia de medo. Se declarar a coragem concedida por Deus, será corajoso e não medroso. Outra razão de estar derrotado na vida é ter falado a linguagem da dúvida e da incredulidade. Não se pode fazer isso sem sofrer as consequências. Você fala de dúvida e ela cresce como um gigante e prende você. Fala de incredulidade e conhecerá o tormento da incredulidade pelo resto da vida. Fale de como sua fé é pequena e será tão fraco quanto o homem natural. Mas visto que é uma nova criatura em Cristo Jesus, você deveria ter o vocabulário de vencedor. O que você diz, alcança. O que você confessa é o que possui. O que declara é o que experimenta. Você fala de fracasso e por onde quer que vá, fracassará. Desafio você a fazer uma confissão corajosa, confiante. Ouse ser uma pessoa de Jesus. Não se conforme com a multidão. Seja um homem de Jesus, uma mulher de Jesus. Encha-se do amor de Jesus. Encha-se de entusiasmo no seu trabalho. Lance fora todo o espírito de medo em nome de Jesus. Resolva hoje aquela dificuldade que tem atrapalhado sua vida. Declare as coisas certas, as coisas da palavra de Deus, e maravilhas acontecerão a você. Faça declarações negativas e coisas adversas e negativas serão sua herança na vida. Tenha uma fé robusta, a fé que vence. Meus irmãos e irmãs, se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal Vinícius Siqueira e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não esqueça, meus irmãos e irmãs, de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Amém? Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!